identificar se meu filho é autista? Realmente um manual em que dá pra gente saber se o nosso filho é autista ou não, tipo aqueles testes que a gente olha no computador, tipo, como você ficaria se você fosse velha, como não sei o que. Existe algum teste assim que dê pra gente se encaixar? Um padrão? Na minha opinião como mãe, eu acho que não existe um padrão, não existe uma forma. Eu posso falar os sinais que eu percebi no meu filho. E aí você pode ver se seu filho tem algum sinal e alguns sinais também que mães falaram que seus filhos têm, e acabei percebendo que o meu também tem. Por exemplo, o Alan. O Alan, ele sempre que lia, hoje diminuiu um pouco mais, mas ele sempre que vai assistir televisão, é repetidamente o mesmo filme. Ou ele fica mexendo as mãozinhas, ou ele tá sempre se mexendo enquanto tá assistindo o filme, até mesmo virando cambalhota, não consegue ficar muito tempo parado assistindo o filme, a não ser que ele seja extremamente concentrado naquilo que ele está fazendo. Para sair, o Alan tem muita dificuldade com mudança de rotina. Então, ele parece que sente quando eu tô agitada, quando eu tô nervosa, parece que ele fica nervoso junto, agitado junto. Dificuldade para dormir, eu acho que também muitos deles têm, né? Essa dificuldade para dormir, é mais difícil para eles, né? O Alan tem também, principalmente se ele vem de um dia agitado, de um dia com muita informação, muita cor, muito barulho. Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra, que eu até peguei da internet, que ele mostra o comportamento de o que se passa na cabeça de um autista, como ele enxerga o mundo. Claro que não é todo igual, todos eles têm um pouco mais, talvez um pouco menos sensibilidade, mas todos eles têm um pouco de sensibilidade ao toque, à visão e à audição. E às vezes eles são meio atrapalhadinhos, assim, correm mais engraçado, andam nas pontas dos pés. Esse é um outro sinal que a gente tem que ficar sempre de olho. Enfileirar. Muitos autistas gostam de enfileirar, às vezes separar por cores, por formas, ou empilhar brinquedos, né? Às vezes tem uma fixação por um determinado objeto, tipo objeto de apego, sabe? O Alan, ele tem 2 objetos de apego, um dinossauro e o Mario. São os 2 objetos de apego do Alan. Então, muitas vezes, levar esses objetos para determinados lugares acaba acalmando. Muitos deles têm dificuldade em cortar o cabelo, principalmente os meninos, por questão da máquina, né? Pois afinal é uma pessoa estranha tocando, barulho e sensações, tudo ao mesmo tempo. Alguns deles têm dificuldade de apontar para alguns objetos, né? Ou para todos, na verdade. Usa às vezes a mãe, o pai ou alguém para apontar. Às vezes nem isso, às vezes nem esse tipo de comunicação. Ele sempre evita olhar no olho, mas não todos também. Alguns mais, alguns menos. O Alan hoje em dia olha no olho, um pouco menos, mas ele ainda olha no olho. Alguns deles não apresentam nada de verbalização, não tem nem um babuciar. Alguns só babuciam, outros até falam. Eles desenvolvem hiperfoco, muitas vezes por o assunto ser de interesse deles, eles ficam naquela fixação, naquele aprendizado, sempre querendo descobrir mais e mais sobre aquilo que encantou tanto eles. A seletividade alimentar. Muitas vezes eles têm obsessão por um determinado tipo de consistência, de textura. Então, às vezes alimentos mais secos, colocar sempre farofa, coisas mais crocantes. Muitos deles preferem só coisas líquidas, muitos deles ficam só no leite. Então, a seletividade alimentar muitas vezes é complicada. Eu sofro com a seletividade alimentar do Alan desde o nascimento. O Alan, desde que nasceu, ele tinha a aflição de ficar muito no colo, no meu toque. Mamou no meu peito, ele não conseguiu mamar meu leite, ele tinha ânsia, ele não gostava. Eu tive uma profissional de lactação que também não ajudou. Então, acho assim que depende de cada criança, é um caso, né? No caso do Alan, não foi fácil também. A dificuldade de interação. Muitas vezes eles, por não ter interesse em comum ou não chamar atenção, eles preferem brincar sozinhos, ficar mais no mundinho deles, às vezes abaixado, observando a rodinha, observando o objeto de forma, ou brincar diferente com aquele objeto. Por exemplo, o carrinho a gente anda, ele prefere bater os carrinhos. Então, depende de cada criança, é um processo diferente. Essas são algumas características, existem outras, inclusive se você colocar características do autismo no Google, você vai encontrar várias e várias e várias. Eu acho que o negócio é a gente pesquisar, a gente ir atrás
Então continue pesquisando, não desista de evoluir o seu filho, não desista de procurar o melhor para ele, que é o mais importante, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!